Olá, não estou mutado, né? Olá, criaturinhas do meu coração, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que estejam me ouvindo. Para mim, eu não estou mutado, mas está aparecendo um microfone cortado. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Muito obrigado. Ahn, Vamos então começar a nossa conversa. Já vou compartilhar com vocês onde eu estou. Calma aí, estou meio perdido com as telas aqui. Achei. Pronto. Pessoal, eu disponibilizei para vocês um novo material sobre apelação. Enviei agora, faz pouco tempo, no final da tarde, e fiz isso por uma razão. É importante que a gente entenda. Não é esse que está aberto, tá? Esse aqui que eu abri é só os artigos do CPC. Eu peguei só os artigos do CPC sobre apelação e joguei aqui para facilitar a minha vida. Só isso. Tá? O material que eu mandei para vocês é esse. Tá no Moodle, na verdade. Tá lá no Moodle com a data da aula de hoje, tá? Então você tem acesso a esse material lá. Por que eu mandei esse material para você? Porque aqui foi colocado de uma forma mais tranquila, imagino eu, né? Na verdade, a minha intenção e o meu desejo de tornar a coisa mais palatável para você, que você compreenda tudo que eu quero dizer em relação aos recursos e tudo mais. Então, eu montei um material para que você tivesse uma coisa extra, além do material que você já possui. Porque no material que você já possui, eu vou te explicar isso hoje, como que você vai estudá-lo, você tem enunciados e você tem o esquema da apelação, de como ela funciona, que a gente vai usar. A gente vai usar. Depois tem um modelo, daí fica para curiosidade sua mesmo. Mas, dentro de uma estrutura teórica de desenvolvimento do conteúdo, achei que seria mais interessante nós conversarmos de uma maneira corrida, para que você tenha um texto mesmo, separadinho por tópico. A ideia é tornar isso mais simples dentro daquilo que dá para tornar mais simples, né? Nós temos algumas limitações. Então, o conteúdo ele tem as suas complexidades e essa é uma limitação que nós temos. A outra limitação que nós infelizmente temos que enfrentar é a necessidade de conhecimento prévio sobre várias questões ou aspectos que nós precisamos estudar. Então, algumas coisas que são colocadas, elas exigem, inevitavelmente exigirão, relembrar, retomar alguns conceitos que vocês já viram, ou deveriam ter visto nos 2 semestres anteriores em que vocês tiveram um processo. Tá? Como a gente comentou, não dá para revisar tudo. É uma situação impossível, nós não teríamos como passar conteúdo se fôssemos revisar tudo. Bom, meus caros, só para que você entenda então, como que funciona essa questão do material que você já tem faz tempo, o grandão. Nós vamos hoje, a partir de hoje, iniciar falando sobre os recursos em espécie. Nós temos 9 recursos previstos no CPC. Eles estão previstos taxativamente, lembra do princípio da taxatividade, e eles estão previstos lá no artigo 994 do CPC. A minha intenção é trabalhar com quase um recurso por dia. Dá para fazer isso, professor? Dá. Dá porque eu não tenho tempo do quadro para perder. Como eu envio o material para vocês, né? A gente já começa e é o tempo todo de aula falando. Então, eu não tenho tempo de chamada, eu não tenho tempo do quadro, o que acabaria atrasando. Mas se não der também, não tem problema. E aí, considerando o tempo que nós temos até a finalização do semestre, mesmo com fórum científico, eventuais atividades que vão acontecer, nós conseguiremos concluir todos os recursos. Então, nós, de fato, trabalharemos com todos os recursos. Como que funciona esse material maior que foi enviado? Então, nós temos aqui, vou explicar dessa vez, porque daí você vai observar que todos os demais recursos, a lógica se aplica, tá? Então, daí depois eu não preciso ficar explicando nos outros. Então, você tem lá o nome do recurso, nós vamos estudar os recursos na ordem do código, por isso que é muito importante você
ao estudar recursos, ler a partir do artigo 994 e ler mesmo, um atrás do outro. Isso vai te ajudar. Nós vamos ter o nome do recurso e vamos ter inicialmente contexto normativo. Então, considerando aqui o contexto normativo, onde no Código de Processo Civil esse recurso está previsto? Aí você tem a identificação aqui. Ele está previsto no artigo 1009 ao 1014. Então, aqui você tem o contexto normativo. Então, o artigo 1009 ao artigo 1014, eles falam sobre recurso de apelação. Mas ele também coloca, para indicar para você, ver também artigo 101, 331, 332, parágrafo 3º, 485, parágrafo 7º, 702, parágrafo 9º. E aqui eu coloquei vários dispositivos relacionados à apelação, que ao longo do código você observa eles mencionando o recurso de apelação. Tá? Então, isso tudo é objeto de estudo. Né? Eu não vou ficar abrindo aqui artigo por artigo para você acompanhar. Já está facilitado a sua vida pela indicação. Né? Então, aqui é importante que na complementação, porque daí é realmente um trabalho individual. Cada um sabe aquilo que deseja. Então, se você realmente pensa em uma prova, em um concurso, você vai precisar aprofundar os seus estudos. Então, essas indicações, elas servem para isso. E boa parte dos concursos que nós temos, a leitura da lei, ela é a principal forma de estudar. Então, fica essa dica para você fazer leitura de tudo isso que está sendo sugerido para você. Depois, eu coloquei algumas súmulas do STF e do STJ. Então, nós temos súmulas do STF sobre apelação e súmulas do STJ sobre apelação. Todos os recursos nós vamos ter isso. Por que que a gente faz isso? Para facilitar também, mais uma vez, a vida, no caso sua, né? Porque, às vezes, você tem alguma matéria para alegar e ela está numa súmula. E é muito comum, principalmente no início da carreira, as pessoas esquecerem das súmulas, ficarem em cima de texto de lei, e aí deixam a súmula um pouco de lado. E não se pode fazer isso, as súmulas também são importantes, principalmente hoje, que o judiciário fica fazendo um monte de lambança e julgando, muitas vezes, de forma até contrária à legislação. Então, às vezes, as súmulas nos dizem muito mais do que o próprio texto da lei. Então, depois dá uma olhada nessas súmulas. E, por fim, eu tenho, antes de iniciar efetivamente a fala, né, da apelação, enunciados do FPPC. Então, deixa eu destacar aqui. Enunciado de súmula do STF, enunciado de súmula do STJ. E aqui, por último, enunciado do FPPC. O que é FPPC? Vou colocar aqui no chat. Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então, todo ano acontece uma reunião, e essa reunião ela se propõe a editar enunciados, orientações de aplicação do CPC. Tá? Então, nós temos aqui no FPPC, claro que daí o FPPC não é produzido pelo judiciário, então são orientações, não quer dizer que ele vai ser seguido. Tá? Mas é uma forma de nos auxiliar na compreensão. É interessante você acessar o site do FPPC, do Fórum Permanente, baixar os enunciados, porque sempre tem enunciado novo saindo, tá? Então, acaba sendo válida essa tentativa, tá bom? Então, aqui nós temos os enunciados do Fórum Permanente. Vários enunciados, tá? E aí, depois é o fluxograma. Então, todos os recursos nesse material, especificamente nesse material que eu estou me referindo, que é aquele maior, a estrutura da apresentação dos recursos será essa. Então, num primeiro momento, a identificação do intervalo de artigos em que esse recurso é previsto, logo abaixo, outras indicações de artigos do Código para você consultar. Em seguida, enunciados de súmula do STF, enunciados de súmula do STJ, enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis e depois o fluxograma, que é essa estrutura organizada da sequência dos atos que vão acontecer no julgamento de um recurso. Então, como que eu vou optar por trabalhar com vocês? Vou deixar o fluxograma para o final e vamos começar falando, então, sobre a teoria propriamente dita. E aqui entra o material que foi enviado hoje, que está lá no Moodle. Nós temos aqui uma explicação
de como funciona a apelação em tópicos, para depois nós visualizarmos esses acontecimentos no fluxograma. Travou aqui a imagem para mim, voltou, mas deu uma baita de uma travada. O meu áudio está chegando tranquilo, está cortando, eu preciso que daí vocês me falem se está tendo algum problema. Tá tudo certo, professor. Tá, beleza. Obrigado. Vamos lá, então. Pessoal, agora, mais do que nunca, é muito importante você acompanhar as nossas aulas com o código aberto. Até para que você possa fazer algumas anotações, grifar algumas coisas, ainda que seja o código do site do Planalto, não tem problema. Mas é importante você acompanhar pelo código. Então, vamos dar uma olhada, antes de falarmos de teoria, sobre os artigos que versam sobre a apelação. Eu quero que a gente dê uma passada em alguns artigos. Vamos ver os iniciais primeiramente. Então, artigo 1009 fala de apelação. E diz o caput: da sentença cabe apelação. Bom, essa é a nossa primeira regra que nós temos em torno da apelação. A apelação é o recurso cabível em face da sentença. O que você tem que concluir a partir dessa simples leitura? Se é o recurso da sentença, só existe apelação em primeiro grau, porque sentença só existe em primeiro grau. Lembra que nós falamos lá sobre os atos do juiz, que em segundo grau já não vai mais chamar sentença, vai chamar ou acórdão ou decisão monocrática? Então, se a apelação é o recurso cabível em face da sentença, e eu só tenho sentença em primeiro grau, é um raciocínio silogístico bem besta. Logo, eu só tenho apelação em primeiro grau. Então, isso é a primeira conclusão que nós precisamos fazer. E aí vem o parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou pode ser feito nas contrarrazões, depende de quem alega. Nossa, mas que parágrafo esquisito, professor. Como é que isso quer dizer? Pessoal, para a gente entender isso bem, é inevitável que eu comente com vocês como era isso no Código Revogado. Então, nós tínhamos um CPC de 1973, e ele previa 2 tipos de agravo inicialmente, né? Agravo interno sempre existiu e tal. Mas havia na verdade, então, para não ter confusão, ele previa 3 tipos de agravo. 4 tipos de agravo. Deixa eu só, porque eu não quero correr riscos aqui, né? Deixa-me ver uma coisinha aqui. O senhor... Calma aí. É isso mesmo. Ele previa 4 tipos de agravo que nós tínhamos, então, nesse material, no Código de 73. E aí, quais eram os tipos de agravo previstos no Código de 73? Nós tínhamos agravo retido, agravo de instrumento, agravo interno e agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. Esses eram os 4 recursos de agravo previstos, os 4 tipos de agravo que nós tínhamos no Código de 73. O Código atual, ele reproduziu 3 tipos de agravo. Então, hoje nós temos agravo de instrumento, agravo interno e agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Não temos mais agravo retido. E como que funcionava, para você entender? No Código de 73, jovens, a apelação sempre foi o recurso em face da sentença. E o agravo, esquece agravo interno e agravo em recurso especial e extraordinário. Isso aí é a joaninha branca, assim, vai ter bastante, mas quando a gente fala de agravo, a gente está se referindo a agravo de instrumento, propriamente dito. E como que funcionava? As decisões interlocutórias, elas eram recorríveis por agravo. E aí, quando eu estava diante de uma interlocutória, eu poderia
não concordando com aquela interlocutória, interpor um agravo de instrumento ou seria um agravo retido? Ah, professor, eu podia interpor os dois? Não. O que determinava a possibilidade de ser agravo de instrumento e o que determinava a possibilidade de ser agravo retido? Porque não poderia ser os dois. A situação era a seguinte, pessoal. Se fosse uma questão emergencial, urgente, que a parte não pudesse esperar o julgamento final, ela precisa recorrer agora, aí era agravo de instrumento. Agora, se fosse uma questão pontual, que não geraria grandes prejuízos, que poderia ser alegada depois, aí fazia o agravo retido. Para que servia esse agravo retido? O processo não ia para o tribunal. O agravo retido, ele aparecia no processo só para evitar a preclusão. Porque a gente sabe que no processo, todo o processo, ele é construído, os atos processuais atrelados a tempo, atrelados a um prazo. Vocês estudam atos e prazos processuais em teoria geral. E aí, acabou o prazo, está precluso. O que é preclusão? É quando se perde a possibilidade de praticar um ato. Então, na lógica do código anterior, se aparecesse uma decisão interlocutória, se o juiz proferisse uma decisão interlocutória e eu não concordo, não aceito, mas não posso agravar de instrumento, porque o agravo de instrumento vai direto para o tribunal e já é julgado. Eu não posso agravar de instrumento porque não é urgente. Não posso. Então, o que eu tinha que fazer? Fazia o agravo retido, que era só uma petição que ficava no meio do processo para avisar. Não concordo. Mas ninguém julgava naquele momento. E aí, após a sentença, com a sentença, a parte falava assim, bom, concordo com a sentença? Se eu concordo, ok, deixa quieto. Se eu não concordo com a sentença, aí eu recorro da sentença e comento do meu agravo retido, porque por eu ter feito o agravo retido, eu terei o direito de questionar aquele ato que aconteceu lá atrás, porque ele não deixou precluir. Esse agravo retido não existe mais. E aí entra o parágrafo 1º do 1009, porque ele está dizendo o seguinte, as decisões interlocutórias, se você não concorda, o que você tem que olhar diante de uma interlocutória? Se cabe agravo de instrumento. Se couber agravo de instrumento, aí você faz agravo de instrumento. Agora, se não couber agravo de instrumento, aí você não precisa fazer nada, porque não vai precluir. Quando chegar o momento da apelação, se você não concordar com a sentença, você ataca a sentença e estará autorizado também a atacar as decisões interlocutórias ocorridas ao longo do processo, das quais não foi possível agravar, porque a legislação não permite. Porque, preste atenção, hoje a gente vai aprofundar essa fala quando formos falar de agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele é previsto no artigo 1015. E quando ele foi criado, esse artigo, era para ser um rol taxativo. Ou seja, a ideia do legislador que formou o CPC atual era que só existisse agravo de instrumento nas hipóteses do 1015. E aí o 1015 me dá vários exemplos de decisões interlocutórias, são vários incisos, cada inciso fala de uma interlocutória. Então, o que eu tinha que fazer? O que eu tenho que fazer? Fica muito fácil. Apareceu uma interlocutória, o juiz proferiu uma interlocutória, eu olho para ela, não concordo. O que eu faço? Vou no 1015. Essa decisão, ela está descrita nos incisos do 1015? Se ela estiver, eu agravo. Porque daí, se eu não agravar, vai acontecer preclusão. Ah, mas e se ela não estiver descrita no artigo 1015? Aí eu não faço nada. Quando o processo for julgado, nós tivermos uma sentença, se eu ainda estiver infeliz com a sentença, e também infeliz com aquela decisão interlocutória lá de trás, eu vou apelar, e na minha apelação eu vou poder comentar sobre a interlocutória lá de trás. Por quê? Porque eu não pude agravar dela, porque essa interlocutória não faz parte do 1015. Vamos aqui para o material. Apelação. Qual é o objeto da apelação? Qual é o foco da apelação?
Então, para a gente entender isso de uma maneira bem completa, a apelação é o recurso cabível contra a sentença, que é o que fala o caput do 1009, mas eu preciso ler o caput com o parágrafo 1º. E decisões interlocutórias não passíveis de agravo. Então, entenda isso. Hoje, a sentença ela vai poder questionar e buscar a invalidação, a reforma, enfim, que no início, né, estamos falando da finalidade do recurso de apelação, reforma, esclarecimento, invalidade ou integração, esse é o objetivo do recurso de apelação. Ele vai poder atacar sentença, e é para isso que a apelação existe, mas também poderá atacar decisões interlocutórias não agraváveis. E como que eu sei se as decisões interlocutórias não são agraváveis? Porque elas estão fora do rol do 1015. Simples assim. Aí olha o 1015. Só para que você não fique perdido, né? Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre. Perceba que o caput deixa isso bem claro. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Inciso 1, tutelas provisórias. 2, mérito do processo. 3, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. 4, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5, rejeição de pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 6, exibição ou posse de documento ou coisa. 7, exclusão de litisconsorte. E aí nós temos vários incisos, né? Nós temos aí, são 13 incisos, mais um vetado, então 12 situações em que, se eu tiver uma dessas 12 interlocutórias e eu não concordar, eu preciso interpor agravo de instrumento, senão está precluso. Mas e se for uma interlocutória que não está no 1015? Aí eu não preciso agravar. Na verdade, em tese, eu nem poderia agravar. Porque a ideia inicial era que o rol do 1015 fosse taxativo. E só existisse agravo na hipótese do 1015. Ano passado, o STJ relativizou essa situação. Nós vamos conversar sobre isso quando falarmos de agravo. Mas a ideia que você precisa ter aqui, e que é fundamental, que é muito importante, tem uma interlocutória, se ela não comportar agravo de instrumento, e eu sei disso olhando para o 1015, só assim que eu vou saber, porque eu não preciso decorar o 1015, eu posso esperar. E aí, no momento da sentença, se eu continuar insatisfeito, então eu vou poder atacar essa decisão interlocutória não agravável. Então, vamos pegar aqui uma situação. O inciso 7 coloca como exemplo exclusão de litisconsorte. Então, imagine que é um processo que tenha lá 2 réus. E o juiz entendeu que um réu é ilegítimo e, por conta disso, ele exclui um réu do processo. Ele exclui um litisconsorte. Exclui um litisconsorte. E aí, diante dessa exclusão do litisconsorte, ficou só eu no polo passivo como réu. Eu achei um absurdo, porque o outro que saiu livre aí também é responsável. É caso de agravo. Porque ele aqui está dizendo, no inciso 7, a exclusão de litisconsorte comporta agravo. Agora, e se o juiz incluir um litisconsorte? Então, nós estamos em 2 e o juiz enfia mais um lá, porque entende que outra pessoa participou, ele mandou incluir esse litisconsorte. Está no 1015 inclusão de litisconsorte? Não. Pode agravar? De acordo com a previsão inicial do 1015? Não. O que a pessoa faz? Nada. Ela espera a sentença. Se ela ainda continuar não concordando, na sentença ela ataca essa interlocutória, porque é uma interlocutória não prevista no 1015, certo? Então, de novo, quando a gente fala da apelação, o objeto da apelação é recurso cabível em face de sentença e também das interlocutórias que não são suscetíveis a agravo de instrumento, ou seja, que não estão identificadas no artigo 1015. Entendeu até aqui? Professor, para quem foi inserido nessa situação, também cabe agravo no momento da sentença, da inserção dele no processo? Não, mas é isso que a gente precisa entender. No momento da sentença, daí não vai ser agravo, vai ser só apelação. Porque olha o que diz aqui o objeto.
É o recurso cabível contra a sentença e também contra a interlocutória não suscetível a agravo de instrumento. Então, na inclusão de litisconsorte, não cabe agravo de instrumento. Então, não cabe agora e não vai caber nunca, né, dentro da ideia inicial. Aí, na sentença, a parte apela. E daí, na apelação, ela vai questionar essa interlocutória. Entendeu? Entendi. Certeza? Agora sim. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, Oi. eu estou com dificuldade de entender na decisão interlocutória, então pode ter agravo. Se for uma interlocutória que está prevista no 1015. Uhum. Mas não daí... qualquer interlocutória. Uhum. Não, essa parte eu entendi. É só um momento que ele vai poder interpor esse agravo. Vai ser em qualquer momento? Após a decisão. Ah, só depois da decisão. Tipo, Não. não a decisão final. Não, da decisão interlocutória. Ah, mas só que daí não vai para outro... Vai para o tribunal. Esquece, o agravo retido não existe. O que vai acontecer no agravo? É a Maria Luísa, né? Isso. O que vai acontecer nessa situação do agravo? Que a gente vai ver o agravo depois. Aqui, infelizmente, a apelação mistura, né? Eu acabo precisando antecipar. O agravo de instrumento, ele é possível nas interlocutórias previstas nos incisos, em qualquer uma das 12 hipóteses. Aconteceu aquela situação, por exemplo, o juiz deferiu uma liminar. Liminar é um tipo de tutela provisória. Então, mandou tirar o nome do Serasa. Imediatamente. Isso é uma tutela provisória. Isso se dá por decisão interlocutória, está no inciso 1 do 1015. Bom, beleza. O juiz determinou que isso fosse feito. A outra parte, não concordando, ela pode agravar, porque está previsto no 1015. Qual é o prazo que ela tem? 15 dias após ser intimada dessa decisão. Porque sempre o recurso vai estar atrelado à decisão que eu quero questionar. O meu prazo é sempre posterior à intimação daquela decisão que eu não concordo. O que a gente tem que entender nesse momento é que existem interlocutórias que são agraváveis, e elas estão no 1015, e existem interlocutórias não agraváveis, que é as que não estão no 1015. Isso de maneira geral, tá? Dessas não agraváveis, porque não está no 1015, eu vou ter que esperar a sentença para eu questionar. Agora, se ela for agravável, eu faço o agravo em seguida da decisão que eu quero discutir. Entendeu, Maria Luísa? Entendi, sim. Mas daí o processo ele fica parado até sair essa decisão, dessa apelação. Então, vamos retomar outras coisas também. Quando o agravo for interposto, né, o processo fica aqui, o agravo é interposto direto em Curitiba, lá no Tribunal de Justiça. O processo para ou ele continua? Vai depender do efeito que ele for recebido. Lembra que a gente falou do efeito suspensivo? Então, se ele for recebido no efeito suspensivo, e para isso vai ter que ter uma alegação justificando essa necessidade, isso vai paralisar o processo daqui. O processo que está aqui vai esperar a decisão do agravo. Agora, se esse agravo for recebido só no efeito devolutivo, não vai paralisar o processo daqui, não vai suspender, vai continuar andando e o agravo vai ser julgado. Tranquilo, então, professor. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Façam perguntas, não fica com dúvida. Estão acompanhando? Bruno Correia, tá atendendo? Tem que pescar umas pessoas aqui. Não, tranquilo, professor. Olha, hein? Marciele, tá entendendo? Marciele? Oi? Não estou ouvindo nada. Mas eu não entendi o que ela falou. Eu estou entendendo sim, professor. Ah, é meu tá. fone que tá ruim. Ah, tá, beleza. Então vamos lá.
Então, vamos seguir. Então, você já entendeu qual é o objeto do recurso de apelação. Então, a apelação, ou ela ataca, ela pode atacar a sentença, ou também pode atacar as decisões interlocutórias não agraváveis. Vou voltar aqui. Tá, e aí? Isso é o parágrafo 1º do artigo 1009, né? Que nós acabamos de ler. E aí, como que isso vai acontecer? Como que isso aparece na minha apelação? Pessoal, entenda assim, quem pode apresentar essas decisões interlocutórias não agraváveis? A pessoa que se sentiu lesada, tanto o recorrente como o recorrido. Vai depender quem essa decisão que eu não concordo favoreceu. Normalmente, aquele que não está satisfeito é a pessoa que vai poder fazer esse questionamento. Então, vai funcionar assim. Se eu sou recorrente, se eu que recorro, eu que apelo, eu sou o apelante, então, nas minhas razões de apelação, haverá, dentro das minhas razões de apelação, um tópico. Pense na razão de apelação como uma petição, haverá um tópico, que é uma petição mesmo, haverá um tópico dizendo da decisão interlocutória proferida na página tal ou no sequencial tal, se for pró-júdice. Sequencial é a numeração do processo que fica no canto da tela. E aí você desce a lenha naquela decisão interlocutória, porque o momento é agora. Mas o recorrido, o apelado, também pode ter uma interlocutória que ele não concorde. Então quer dizer que daí o recorrido vai apelar só por causa dessa interlocutória? Não. Ele pode, nas contrarrazões dele, na contrarrazão dele, como recorrido, como apelado, na sua defesa, ele cria um tópico dentro da sua contrarrazão, também falando da decisão interlocutória que ele não concorda. E aí ele desce a linha ali na contrarrazão, demonstrando ali as suas razões, né? As razões que ele entende que demonstram o seu direito. Então, pessoal, essas interlocutórias não agraváveis, elas podem ser apresentadas na petição, nas razões de apelação, pelo apelante, mas também podem aparecer nas contrarrazões, que é a defesa, que é feita pelo apelado. O apelado não vai, né, interpor uma apelação só por causa dessa interlocutória, porque ele está autorizado a apresentar essa interlocutória na sua defesa. Por que ele vai pagar custa para recorrer? Só para isso, se ele pode fazer isso de graça dentro da sua defesa. Então, nós temos dois momentos, dois lugares em que esse questionamento da interlocutória não agravável pode aparecer. Nas razões de apelação ou podem aparecer nas contrarrazões. Tá? E aí, a gente vai ver o que isso faz na estrutura do processo. Finalidade da apelação. A apelação serve para quê? Para reformar a decisão, para invalidar a decisão, para esclarecer diante de alguma contradição, obscuridade. Nós temos para isso embargos de declaração, mas caso não tenha sido suficiente, ou para integrar também a hipótese de embargos de declaração, mas vamos imaginar que não deu certo, acabei apelando, perdi o prazo para os embargos. Então, o prazo dos embargos são 5 dias, perdi o prazo. Lembra que a apelação é recurso de fundamentação livre. Né? Então, isso, vamos colocar aqui, né? A apelação, anotação aqui, é recurso de fundamentação livre. Ela vai atacar e se basear em 2 tipos de argumentos. O que nós chamamos de error in iudicando. O que é error in iudicando? É erro de julgamento. E pode também se manifestar mediante error in procedendo. O que é error in procedendo? É erro de procedimento. Vamos entender o que é erro de julgamento e erro de procedimento. Pessoal, por que eu tenho que entender isso? Porque é isso que vai determinar aquilo que você pede na sua apelação. Se você pede reforma, que é para o juiz mudar a sentença, você tem que fundamentar em um erro de julgamento. É o erro de julgamento que permite a reforma.
Eu não posso pedir a nulidade da sentença, a invalidação da sentença diante de um erro de julgamento. A invalidação, ela é consequência de um erro de procedimento. Como que é isso? No erro de julgamento, a decisão do juiz está ok. Ele não cometeu nenhuma falha na prestação jurisdicional, ele não errou, ele não desrespeitou o ônus, ele não fez nenhuma cagada. Eu só não concordo com a maneira como ele interpretou a lei. Então, eu entendo que ele julgou mal. Não concordo com a interpretação dada ao código. No erro de procedimento, ele tem um procedimento equivocado. Então, ele pula uma fase, ele pratica nulidades. Então, ele ignora uma nulidade de citação, ele não deixa a parte produzir prova. Então, isso são nulidades processuais. Então, o erro de procedimento, ele sempre ataca, indica um erro na condução do processo. E se eu tenho nulidade na condução do processo, eu peço para o tribunal declarar, reconhecer essa nulidade e vai tornar nulo tudo o que foi produzido após a nulidade. Então, se eu tenho um erro de procedimento, eu não posso pedir reforma, eu peço a invalidação. Se eu tenho um erro de julgamento, aí sim eu peço a reforma, aí sim eu peço a modificação da sentença por uma aplicação da lei de uma maneira mais oportuna, mais adequada, né? Enfim, pessoal, temos 2 minutos, eu vou encerrar aqui e a gente já volta, tá? Porque senão eu vou ser cortado. Até daqui a pouquinho.